E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo desse canal, eu sou o Felipe e este é o Habitat Nerd. Vamos falar aí um pouquinho sobre as novidades do filme Godzilla 2, Rei dos Monstros. Tá rolando aí a CCXP aqui no Brasil, é o quarto dia hoje, domingo, quarto dia da feira. A feira tá acabando aí e a Warner trouxe algumas novidades aí, assim como a Bandai do Godzilla 2, Rei dos Monstros. Trouxeram um stand, não tem nada de muito interessante na feira quanto ao stand, né? Eu vi imagens aí da cobertura deles próprios, da própria Warner Brasil aqui. E o que saiu de realmente interessante, o que foi realmente revelador para nós por enquanto, foram aí as action figures, as novas coleções aí da Bandai, Tamashii Nations, coleções, né, da mesma empresa que produz essas action figures que eu tenho aqui. Não estranha aí o cenário, um cenário improvisado que eu fiz aqui, estou gravando em outro quarto aqui para vocês. Desculpem aí qualquer coisa, dicção, qualquer coisa aí, mas é porque eu estou um pouquinho empolgado e não vai ter muita edição nesse vídeo, então desculpa aí qualquer coisa, galera. Vamos ao que interessa. Então saiu aí algumas imagens, né, na internet, já que quem não conseguiu ir à feira não conseguiu ver pessoalmente, assim como eu, mas saíram aí, tem diversas imagens aí na internet já, das novas action figures da linha, né, da Bandai lá, da Tamashii Nations, da SH Monster Arts, e como sempre, né, são action figures muito bem detalhadas das criaturas e entregaram aí, né, como é que vai ficar o design dessas criaturas no filme, e é sobre isso que a gente vai comentar aqui hoje. Bom, já perdemos um certo tempo aqui, vamos ao que interessa. Começando aí, né, pelo Godzilla. Essa imagem aqui é uma action figure, quem não percebeu, isso aí não é uma foto do filme, apesar de estar muito bem montado. Eles fazem também essas montagens excelentes lá, para divulgar, né, as action. Mas isso aí, né, trata-se de uma action figure do Godzilla, a nova action figure. Por que nova? Porque a gente vai notar aí que tem algumas diferenças. Diferenças não só em relação de uma action figure para outra, mas também mudanças que tiveram no filme em relação a esse Godzilla que a gente conhecia, lá de 2014, e ao novo Godzilla que saiu agora aí em 2018. Eles realmente mexeram sutilmente um pouquinho ali no design da criatura, detalhes, né, mas a gente vai aqui tentar identificar alguns desses detalhes. Nessa primeira imagem aqui dá para a gente ver algumas diferenças nas placas dorsais. Quem não está tão acostumado com o design dele, quem não vê tanto, quem não é tão fã assim, talvez nem note, mas tem alguns detalhes aqui que a gente vai perceber. Primeiro aqui, a gente olhando aqui, tá certo que é uma action figure, mas parece que vão ter pequenas mudanças bem sutis aqui na parte da cabeça da criatura. Realmente as mudanças que mais vão chamar a atenção, pelo que eu vejo aqui, é em relação às placas dorsais, em relação à parte desse dorso aqui da cabeça dele, teve algumas mudançazinhas aí, e também os braços, se você olhar, esses braços estão um pouquinho mais alongados, um pouquinho mais abertos, né? Tem um arco maior agora. Isso aí, acho que foram algumas correções, né, do design da criatura em relação ao filme anterior para esse filme, até porque eles vão precisar talvez dar muito mais movimento para o Godzilla nas batalhas contra os monstros, então eles precisam mexer no design da criatura para deixar o design da criatura, né, para deixar a criatura em si, né, um pouquinho mais até ameaçadora nos combates. E um dos detalhes principais aqui, eu não sei se a cauda parece um pouquinho menor, e o detalhe mais importante que eu vi aqui é em relação aos pés. Eles fizeram uma mudança grande nos pés aqui da criatura, dá para vocês verem aqui já nessa foto. Se você comparar aí o Godzilla 2014, ele tinha um pé bem estranho, diferente, foi uma das coisas que mais me incomodou no design da criatura quando saiu, que é aquele pé meio paquiderme, né? Uma criatura muito pesada, muito gorda, e eles tinham um pé que meio estranho, lembrava muito o pé do elefante, né? A pata do elefante, mas agora eles deixaram ele aqui um pouco mais largado novamente. E o design das placas dorsais lembram muito o design clássico lá do filme dos anos 50. Aqui a gente vê, ó, de forma mais clara essas mudanças aqui, e também no corporal como um todo, né? O pescoço talvez um pouco mais grosso. Talvez a action figure não bata 100%, né? Mas talvez entregue aí 99% ou 98%, que é suficiente para a gente já entender como é que vai ser o design dessas criaturas. Então, teve mudança sim, teve novas adaptações e podemos dizer que é uma evolução do design. Eles tinham um design pronto, trabalharam em cima desse design para trazer algo um pouco diferente, até porque
precisam vender, né, também mais action figure e tal, mas eu gostei das mudanças, são mudanças sutis, mas são importantes para que a gente tenha um design mais completo da criatura lá na frente. Seguindo aqui, né, só uma imagenzinha lá da feira também, provavelmente um catálogo apresentando essas novas action. Vocês podem olhar aí a figura, né, o Godzilla em diferentes posições aí. Gostei desse design e fiquei pensando aí realmente em comprar essas novas action figures. Seguindo aqui temos a Mothra. A Mothra realmente foi o que mais foi mexido, foi a criatura que mais mudou. Realmente é a criatura que mais mudou o design. E a gente vê aqui, talvez não fique tão clara essa imagem aí, mas já para a gente ter uma noção aí das mudanças, né, no design da criatura. Então a gente vê aqui as asas muito maior que o corpo, muito maior do que o comum que a gente conhece, aquela Mothra tradicional dos anos 60, 70, 80, 90. Né? Aquela Mothra rechochodinha, gordinha, parecia mais um Pokémon do que um monstro. Essa criatura aqui está muito diferente. Ela está bem, não sei se a palavra é essa, mas ela está bem insectoide, né? Ela parece muito mais realmente um inseto do que aquela Mothra que a gente está acostumado a ver. Ela é uma mariposa, mas parece, não lembra tanto a mariposa aqui, mas sim um inseto gigante, né? Um inseto colossal. Detalhe interessante que eles vão manter, né, aquele design daquele traço, né, as cores, né, a paleta de cores aqui nas asas dela, as figuras e tal. Isso é uma coisa interessante. A Mothra está lembrando muito, olhando aqui a parte das costas, né, como a gente vê um inseto realmente, um inseto gigante. Gostei muito desse design também, muito interessante. Algo até um tanto óbvio, não é, eles trazerem um design voltado para um inseto, para uma criatura insectoide, mas também ao mesmo tempo é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo é muito interessante, né? É uma ideia muito boa trazer esse design dessa forma. E aqui para a gente terminar, vendo uma imagem aí mais de perto, né, um close, a gente vê que vai lembrar muito para a gente os Muto, tá? Uma criatura bem parecida com os Muto, né? Os Mutos. Então dá para ver que é uma continuação do design, que tem toda uma linha de design aí. Eu sei que eu estou falando muito a palavra design, mas é realmente isso, não tem muito como a gente explicar sem fazer comparações e citar que é isso mesmo. Eles estão seguindo uma linha ali desse universo e as criaturas estão se encaixando nisso. Tentam trazer um traço um pouco mais realístico e também manter, né, digamos, algo paralelo, algo parecido dentro desse universo, tanto em relação às criaturas como em relação a criaturas reais. Então, trazer uma criatura que lembre um inseto, mas também lembra um pouco o Muto, porque o Muto já é uma criatura que fazia parte desse meio ambiente, deste universo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é basicamente isso, não é? Há uma linha de design aí. E outra criatura que me impressionou muito agora olhando em detalhes, né, graças a essas action figures, e que action figure legal é essa, apesar de não ter tanto movimento assim como a gente vê, não parece ter tantas articulações para a gente mexer com ela, mas o design do Rodan está sensacional. E um detalhe importante aqui é que ele está me lembrando muito um dragão, certo? É algo meio águia, meio morcego, meio dragão, certo? É um design muito interessante, ele lembra muito os dragões, inclusive ele me lembrou os dragões de Game of Thrones. É uma linha de design que eles estão seguindo muito interessante, gostei muito da forma como, da postura, né, do corpo, como eles vão explorar isso no filme, isso vai ficar muito interessante. O design realmente é impressionante, muito melhor do que aquelas artes conceituais feitas por fãs, né, fan art. Realmente eles acertaram muito bem no design das criaturas, está realmente muito legal, muito empolgante. E aí, seguindo aqui essa foto, a gente tem aí uma imagem meio de cima, não é? Olhando aí o Rodan, a gente vê, né, que realmente tem também uma questão muito lógica. Por exemplo, na questão da envergadura das asas, tanto da Mothra como do Rodan, como, né, do Ghidorah. Então a gente vê que eles realmente têm uma questão aí até aí de matemática, de física empregada nesse filme. Então é um filme que traz as criaturas para o nosso mundo real. Então tem que ter uma certa lógica nos monstros, né? No corpo deles, na fisiologia deles, algo que a gente não tinha nos filmes mais antigos. Então, nos primeiros filmes, né, nos filmes clássicos, as criaturas elas eram bem caricatas, né? E nesse filme eles estão trazendo algo bem mais
próximo da nossa realidade, que tem que levar em consideração peso, envergadura e etc. Detalhes que são importantes para que o filme, né, seja realmente algo que se possa até levar a sério, né, que não vire motivo de piada aí, que não fuja muito da realidade. Então tem que ter esse paralelo aí entre ficção e realidade, até para que as coisas se tornem, mesmo dentro desses universos fictícios, plausível, né, para matemática, para física e etc. Né? É um detalhe, mas é um detalhe importante que se leva em consideração hoje em dia. E aí o King Ghidorah, olhando assim, né, o Ghidorah a gente vê que não tem muita coisa aí, inclusive tem a data aqui embaixo, para vocês verem aí, Toho Legendary 2019, que é quando realmente vai estar saindo aí essa nova coleção das figuras aí. Infelizmente, né, nunca teve figuras, action figures dos Muto, até hoje eu espero que saísse, mas nunca saiu, infelizmente. Podiam ter feito, né, a figura, nem que fosse as duas, né, um blister, alguma coisa assim, mas um combo, né? Mas fazer o quê? Detalhes aqui. Bom, 3 cabeças, né? A gente vê o corpo, né? A envergadura, algo bem voltado para um largato tal. A envergadura das asas é enorme, né? Colossal, realmente é a maior criatura, dentre as 4 é a maior. E a questão das patas, né? Aqui, os membros inferiores a gente vê que são bem robustos realmente para poder conter, né, para poder sustentar esse corpo da criatura, como eu falei, tem que ser algo plausível dentro da realidade, mesmo que seja uma ficção. E detalhe interessante aqui que eu acabei reparando quase que agora é que a criatura tem 2 caudas. Tem uma imagem já saíram algumas imagens dessas criaturas em ação. Tem um trailer que vai sair e foi anunciado que esse trailer deve sair hoje, mas não sei se esse trailer vai ser liberado já na internet, ou seja, se ele vai para o YouTube, se ele vai ser divulgado para o público geral, ou se vai ser só para quem está lá na feira. Se sai primeiro na feira, quem está lá no auditório hoje, né, nas apresentações da Warner lá, no painel da Warner, quem está lá hoje vê o trailer e o trailer sai simultaneamente ou logo após, ou se só vai sair alguns dias depois, como já aconteceu em outras feiras, né, sai lá. Mas na San Diego Comic Con, né, a gente teve o painel lá e logo em seguida, sei lá, depois que acabou o painel, o trailer foi liberado no YouTube para todo mundo. Eu espero que seja assim e hoje a gente ainda vai ter mais um vídeo aí falando, né, desse trailer. O que a gente tem são algumas imagens que saíram, que são imagens novas, né, vídeo, galera, vídeo do filme, tá? Teaserzinho do filme. A gente tem o Rodan e a gente tem o Ghidorah. Nessas imagens, então, a gente tem o Ghidorah e tem o Rodan, né? Um trechinho como se fosse até alguém estivesse vendo, né? Olhando em terceira pessoa ali. Mas enfim, vamos aqui para o design do Ghidorah. Então, no primeiro olhar assim, não tem nada tão assim revelador no design do Ghidorah. Os outros tinham mais, principalmente a Mothra foi o que mais mudou, e o Godzilla uma evolução do design que é necessária até para tornar a criatura cada vez mais interessante. Aqui mais uma imagem, né? A gente consegue ver um pouquinho melhor aqui, né? A gente vê que o pescoço dele, né, é uma coisa também bem dragão mesmo, lembra muito, novamente, me lembra muito, olhando esses chifres aqui, né, são vários chifres, me lembra muito também os dragões de Game of Thrones, a boca, né, a cabeça, lembra muito a cabeça do Godzilla, então, isso, novamente, a gente volta naquela questão que construíram uma linha de design, né? E estão seguindo essa linha, que é algo muito interessante, que é algo importante para esse universo. Então lembra que até o caminho da serpente, lembra, assim, tentaram usar realmente detalhes ali, características que remetam a gente a coisas que a gente já viu, né? Dragões, outras criaturas, além das próprias referências, né, ao design original das criaturas. Então a gente vê também aqui mais detalhes dos pés, ó, como os pés se comportam. Algo bem dinossauro, né? Lembra bem os dinossauros de Jurassic Park, lembra bem é, essas criaturas, né? Os kaijus. Então tem muita referência aí.
Aqui a gente consegue ver essa cabeça aqui, o movimento do pescoço. A gente vê que a Action está na mesma posição ainda, mas a gente consegue ver mais detalhes aqui da cabeça, da boca, né, do pescoço e outros detalhes aí interessantes, além da própria Action Figure, como a gente vê o pescoço todo articulado. Nas imagens do teaser que saiu aí, que ainda não saiu o trailer, pelo menos não até essa hora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, tem um detalhe. Estava conferindo aqui. Bom, lá nesse trailer tem um detalhe importante. As cabeças elas se movem juntas, elas meio que não se movem, pelo menos na pequena ceninha aí que tem aí no teaser, acontece isso, né? As criaturas, a cabeça das criaturas se movimentam as três juntas, né? Fazem um movimento conjunto. Então fica a gente aí pensando como é que vai ser realmente, como é que essas criaturas vão se comportar. E aí a gente tem, não é, um olhar um pouquinho mais de perto, um close aqui dessa outra cabeça e dessa cabeça central, e a gente consegue perceber melhor como é o design. Sempre olhando em questão, né, as asas, né, que são enormes, colossais realmente. Vai ser uma criatura muito grande, realmente vai ser uma criatura mais aterrorizante entre as quatro. Realmente o Ghidorah vai ser aquela criatura que deve ter essa missão no filme de impactar. A gente se impactou pelo tamanho do Godzilla no primeiro filme e a gente deve se impactar agora pela imponência, né, dessa criatura, né, do Ghidorah, a presença que ele vai ter no filme, né, nas cenas do filme, etc. Bom pessoal, então é isso, a gente vai ficando por aqui. A minha intenção nesse primeiro vídeo aqui era realmente comentar primeiro o design das criaturas, como é que ficou, quais foram as mudanças que teve e mostrar para vocês as imagens que eu acredito que alguns não conseguiram ver ainda. Bom, a gente vai ficando por aqui então, fiquem ligados no canal, vai estar saindo mais vídeos aí muito em breve, eu estou falando de horas depois, eu devo estar soltando aí, vou estar soltando com certeza já um vídeo falando sobre o que é que está vindo aí nesse novo trailer, algumas coisas interessantes que jornalistas e alguns atores comentaram, eu destaquei ali 2 textozinhos para a gente ver daqui a pouco. E caso saia também o trailer ainda hoje, a gente vai ter mais vídeo novo aqui no canal. Então pode estar saindo aí até 3 vídeos ainda hoje aqui no canal. Galera, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like para ajudar o canal a aquecer e para que mais pessoas vejam esse vídeo. Valeu galera, até o próximo vídeo e tchau!